A paz, Senhor Jesus. Bom, hoje eu quero compartilhar com você o meu devocional, mas antes eu quero compartilhar também uma canção que Deus colocou no meu coração e Ele já tinha me dado a letra, né? E no dia 1º do 10, 1º de outubro agora, Ele me deu a conclusão desse louvor, né? Dessa música para louvor, para a glória do nome dEle. E eu quero compartilhar um pedacinho dessa música antes de compartilhar o devocional. Amém? Quero ser um vaso novo, me entregar nas mãos de Deus. Quero confessar tudo de novo, todos os pecados meus. Quero nascer de novo, renunciar meu próprio eu, e assim eu poderei dizer: Cristo mudou o meu viver, e assim eu poderei dizer: Cristo mudou o meu viver. É isso, a canção é essa. É só um pedacinho, né? Ela é composta de 3 estrofes, mas eu quero compartilhar com você só esse primeiro pedacinho porque tem muito a ver com a palavra do nosso Deus que eu estava meditando no dia de hoje. E eu sei que as lutas são muito grandes, são imensas e são travadas de forma muitas vezes até cruéis e injustas, né, para aqueles que realmente buscam a Deus. Só que hoje, na companhia dele, do meu amiguinho, né, de louvor e adoração, eu quero compartilhar com você o que está escrito no livro do Cântico de Salomão, no capítulo 6. E assim, eu quero compartilhar esse texto com você e eu quero que você receba esse texto no seu coração como uma declaração de amor de Jesus por você que é noiva, né? Para você que é igreja, para você que entendeu o que é corpo, o que é ser família, o que é ser o verdadeiro adorador. Porque o verdadeiro adorador não é aquele que pega um violão e toca, e canta, e ministra, e pega um microfone e prega ousadamente. Isso também faz parte. Mas o verdadeiro adorador não é aquele que canta, nem aquele que prega. O verdadeiro adorador é aquele que dá prazer ao Pai. É aquele que dá prazer na perspectiva bíblica de uma vida de santidade, de uma vida de entrega, de uma vida de confronto pela palavra. Porque o verdadeiro adorador, ele não faz a sua própria vontade. O verdadeiro adorador, ele não adora só quando ele tem vontade. O verdadeiro adorador, ele não canta músicas que satisfazem o seu ego, mas é uma declaração de amor para o próprio Deus. Quando eu tive o privilégio de receber da parte do Espírito Santo essa canção e algumas outras, eu percebi que o meu coração cantava a Jesus, né? Então, quando eu tiver a oportunidade de compartilhar essa música que o próprio Espírito Santo colocou no meu coração, eu vou compartilhar, mas não é para tornar público, né, a canção, mas é para compartilhar a minha adoração de algo que Deus de fato colocou no meu coração. E Ele me ensinou a tocar. Ele me ensinou a tocar porque eu pedi para Ele. E eu falei assim: Senhor, me ensina a tocar. O Senhor sabe que eu sou uma pessoa musical,
né? Talvez o Senhor não tenha me feito com esse talento, né? Talvez inicialmente o Senhor não tenha me criado para tocar no coração das pessoas com músicas, mas é algo que eu quero, que o meu coração deseja, te adorar também em canções, através de canções. Então coloca, não só me ensina a tocar esse instrumento, mas assim também coloca no meu coração canções, um cântico novo, né? E aí esse livro chama-se Cântico. Então eu quero muito que você receba essa palavra como uma declaração de amor do noivo para a noiva, do esposo para a esposa, porque nós estamos noivos de Cristo, né? Nós somos a noiva, mas nós nos tornaremos a esposa dele naquele grande dia. Então aqui nós sabemos que foi Salomão que escreveu, né, para sua amada, mas eu quero que você realmente receba como uma poesia de amor que nasceu do coração de Deus e que hoje ele nos chama para essa realidade desse amor incondicional, desse amor transcendental, desse amor que custou a própria vida de Cristo. Porque, sabe, eu fico reparando, e tem muitas pessoas que pregam, mas não pregam o evangelho. Infelizmente, muitas pessoas estão pregando, mas elas não ensinam o evangelho. Elas falam de depressão, elas falam de cura, e elas profetizam, e elas falam de vários assuntos que os psicólogos, os psiquiatras, os médicos tratam. Só que o verdadeiro adorador não é aquele que ensina as pessoas a viverem melhores aqui nesse mundo. O verdadeiro adorador não é aquele... A noiva de Cristo, ela não foi chamada para massagear o ego das pessoas, para falar sobre depressão, sobre dores. Não! O nosso único cativeiro é o nosso pecado. Por isso que tem muita gente nos cativeiros, porque elas não conseguem renunciar aos seus próprios pecados. Porque Deus não chamou ninguém para o cativeiro. Muito pelo contrário, Ele nos chamou para fora do cativeiro. Mas por que as pessoas ainda continuam no cativeiro, se Jesus já abriu essa porta, lá na cruz do Calvário? Porque elas não querem renunciar. Elas não querem morrer nas suas próprias carnes. Então, é óbvio que elas vão ficar cativas. É óbvio que elas vão ficar numa situação de depressão. Só que Isaías 53 diz que ele levou sobre si os nossos pecados, a nossa iniquidade, as nossas transgressões, as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, se ele levou, levou e ponto. Não existe mais. Agora, por que tantas pessoas estão sofrendo? Porque elas escolhem o sofrimento. Ah, então as pessoas gostam de sofrer, Veridiana? Não gosta, mas escolhem. Por quê? Porque elas têm medo de uma entrega real. Elas têm medo de uma entrega profunda em Jesus, para viver o evangelho da graça. Só que o que é pior? Sofrer provisoriamente agora, durante o processo, ou sofrer na eternidade, no fogo eterno? Então eu quero te fazer um convite hoje a você refletir sobre essas coisas, a você entregar o teu coração, o teu corpo, os seus membros como sacrifício a este noivo, porque ele te fez um convite de amor. Então, assim, é lógico que no particular nós temos que cuidar das enfermidades da alma, nós temos que alimentar as pessoas. Só que o verdadeiro adorador, ele não vai ficar pregando sobre aquilo que denota muito mais o inferno do que a Deus. Porque o verdadeiro adorador, aquele que adora em espírito e em verdade, ele enaltece na sua fala, na sua visão, no seu ouvir, no seu pensar, no seu sentir, no seu caminhar, no seu tocar, ele enaltece a pessoa de Jesus. Então, uma pregação que fala mais de personagem bíblico, que fala mais de mim mesmo, que fala mais de seres humanos do que do próprio Cristo, isso não é pregação, isso não é uma adoração. Porque nós louvamos a Deus também com as nossas pregações, com as nossas canções. Não importa se está afinado ou não. Deus não me fez para cantar. Isso eu tenho consciência. Mas eu posso adorar. Desafinado ou não. Sabe por quê? Porque Deus não ouve
ele recebe como cheiro suave, como cheiro, aroma agradável. Mas ele olha aqui, ó, para dentro do nosso coração. Então, recebe esse capítulo 6, né, desse livro do Cântico, ou em algumas Bíblias, Cantares de Salomão, porque aqui nada mais é do que uma canção de um homem apaixonado, de um homem rendido ao amor de uma mulher. E Cristo se rendeu por minha causa e por sua causa na cruz do Calvário. O amor dele transcende esse amor de Salomão por aquela sunamita. E aqui ele diz assim, nesse texto, né? Para onde foi o meu amado, ó mais bela das mulheres? Para onde foi o seu amado, ó mais bela das mulheres? Para onde foi o nosso amado? Primeiro estava o Verbo com Deus, no princípio era Deus. Ele se desfaz de toda a sua glória e nasce do ventre de uma mulher virgem. É amamentado, não sei, se fosse nos dias de hoje teria usado fralda, teria aprendido a engatinhar, a caminhar, balbuciar as primeiras palavras, como um nenê qualquer, um nenezinho. Imagina o privilégio dessa mulher, dessa Maria, amamentando o Filho de Deus, trocando as fraldas, limpando o bumbum, apertando a bochecha, beijando, cheirando o cangote. Esse Jesus, esse Deus glorioso, ele veio, formado no ventre de Maria pelo Santo Espírito de Deus. E aí ele cresce e ele vai para a cruz, morrer no nosso lugar, cumprir nele a sentença de morte que havia sobre a minha vida, sobre a sua vida. Porque ele transformou as dores em amor. Aliás, ele sempre foi amor. Ele é o próprio amor. Mas enquanto carne, enquanto homem, enquanto pessoa humana, ele abriu mão das suas dores. Ele não ficou pregando sobre depressão, ele não ficou pregando sobre estresse, ele não ficou pregando sobre motivação. Ele simplesmente disse lá no livro de Mateus, do 5 ao 7, vinde a mim, os humildes serão exaltados. Ou seja, ele pregou sobre algo que já existe nos planos do Pai. Então ele não precisa ficar falando de coisas ruins. Ele só precisa ensinar as pessoas a olharem para o Pai e saber que lá existe um lugar chamado amor. Um lugar para nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, e descansarmos nele. Então, o verdadeiro adorador, quando ele abre a Bíblia, ele fala sobre Jesus. Ele fala sobre salvação, ele fala sobre renúncia de pecado. Essa é a nossa adoração. É reconhecer de onde Deus nos tirou. É reconhecer que somos miseráveis, que o nosso pecado fede. É termos vergonha do que somos. Isso é uma adoração. Isso é culto racional. É eu entender na minha mente que eu não presto. Que Deus é santo. E Ele só me ama porque Ele é amor. Porque eu não mereço. E mesmo assim Ele se compadece de mim. E Ele faz um convite. Ele me chama para santificação. Ele quer me regenerar. Só que para isso eu preciso me desconstruir. Para isso eu preciso abandonar as minhas velhas práticas. Eu preciso me esvaziar de mim e me encher do Evangelho da graça. Eu não sou psicóloga. Eu não sou médica. Eu não sou psiquiatra. Eu não sou psicanalista. Eu não sou professor de educação moral e cívica. Eu não tenho que ficar tratando de assuntos que o mundo trata. Eu só preciso pregar o Evangelho da graça. Por quê? Porque eu posso até te ajudar a curar a sua depressão. Mas se você não estiver em Cristo, você vai morrer no seu pecado. E lá no inferno, o que mais tem é gente deprimida. Porque quem suportará a vinda? Quem suportará a vinda de Cristo? No dia da ira de Deus. Então, é isso que nós vamos entregar para as pessoas? Um consultório
espiritual que cuida de emoções? Porque o nosso espírito é forte. A Bíblia diz que o espírito está pronto. Quem precisa se converter é a carne. Como ela não se converte, a gente tem que matar. As pessoas estão dispostas a morrerem? Não. Elas continuam nas suas vaidades. Continuam construindo ídolos para si mesmas. E às vezes o ídolo é a sua carreira no mundo, é a sua profissão, é a sua carreira espiritual, religiosa, dentro de um templo, cumprindo protocolos, fingindo que é cristão. Agora, a Bíblia revela 2 tipos de filhos, 2 tipos de noivas. A noiva sóbria e a noiva nécia. Os filhos da obediência e os filhos da desobediência. Os filhos da luz e os filhos das trevas. Todo mundo é filho. Então, bater no peito e falar, eu sou filho, tudo bem. Eu quero ver ter ousadia para dizer, eu tô salvo. Se bem que isso também algumas pessoas dizem. Bate no peito e diz, eu renuncio, eu reconheço a minha miséria. Bate no peito e reconhece o seu mau cheiro por causa do pecado. Aí eu quero ver. Ah, mas por que você está falando desse jeito, Veridiana? Porque eu sei de onde Deus me tirou. E Ele não me tirou daquela imundícia, do meu pecado, do meu lamaçal fedorento, de prostituições, de imoralidade, para eu vir aqui ficar massageando o ego de pessoas. Porque eu não quero pessoas imaturas. Eu quero que você cresça, eu quero te ajudar nisso. Porque eu sei a dor que é também. Ter que renunciar ao que eu sou, o que eu sempre acreditei que eu era e que eu nunca fui. A gente só vai conseguir ser aquilo que Deus quer que sejamos quando nós deixarmos de ser aquilo que nós nunca fomos. Porque tudo que nós fomos no mundo é uma mentira plantada por Satanás na nossa mente. E isso desce para o nosso coração. E depois para desconstruir. Ah, é muita renúncia, é muita oração. E dói, o processo dói. Mas nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. A gente precisa parar de ser hipócrita. Sabe, de parar de ir para as redes sociais, pregar coisas para ganhar like. A gente precisa parar de abrir a nossa boca para entregar a palavra, para confortar o coração das pessoas. E para acalmar a fúria da carne, que está insatisfeito o tempo todo. E aí você tem que fazer uma escolha. Ou você vai viver para Cristo em espírito e na verdade, do que o Evangelho impõe para a gente, ou você vai viver para sua carne e vai morrer e vai passar o resto da vida no inferno. Então, quando Salomão ele escreve essa poesia, essa canção, essa música extraordinária, e eu leio esse texto, eu vejo Cristo se declarando para mim e dizendo para mim o quanto Ele me ama, o quanto Ele te ama. Porque tudo na Bíblia é uma figura de Cristo. A Bíblia não fala de outra pessoa. O assunto da Bíblia não é depressão. O assunto da Bíblia não é prostituição. O assunto da Bíblia não é nem pecado, embora ela fale de pecado. Sabe qual que é o assunto da Bíblia? Cristo morreu por um bando de gente como nós. Esse é o assunto da Bíblia. O assunto da Bíblia é o pecador, o miserável, ou o prostituto, ou o imundo, ou imoral, hipócrita. Reconheça o que você é. Se converta. Gente, nós não precisamos ensinar as pessoas a serem bons cidadãos desse mundo. Tem muitos coachings por aí já fazendo isso. Nós precisamos abrir a nossa boca para pregar o verdadeiro evangelho. E aqui diz assim, para onde foi o seu amado? O meu amado foi para a cruz. Morreu por mim, ressuscitou ao 3º dia, está lá no céu preparando o lugar. Se alguém me perguntasse isso hoje, essa seria a minha resposta. O meu amado, o meu Jesus, aquele a quem eu pertenço, porque eu já renunciei à minha imoralidade, à minha prostituição, porque eu não quero mais fazer Jesus passar vergonha por minha causa.
Chega, foram anos e anos após ano, dia após dia, envergonhando o santo do santo. Então aqui nós temos que saber para onde é que foi o nosso amado. Quem é o nosso amado? O nosso amado é Jesus, que se entregou por amor a nós naquela cruz, que está no céu à direita do Pai nos preparando o lugar, e ele vai voltar para buscar a igreja. A igreja. Porque aqui ele diz assim, o meu amado, aí no caso a esposa, né, respondendo, o meu amado desceu ao jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. E isso me lembra do Getsêmani, quando Jesus ele vai para o Getsêmani, porque ele queria pastorear as ovelhas. E para isso, para nos transformar de bodes em ovelhas, ele precisava morrer. E ali no Getsêmani, ele passa todo tipo de agonia. E a pele dele transpira gotas de sangue. Tamanha aflição que ele estava encarando por nós. Quem aqui já renunciou ao pecado a ponto de transpirar sangue? Quem aqui já fez alguma coisa para Jesus a ponto de sofrer tamanha agonia? Uma agonia de morte? E suar tanto a ponto de olhar para a própria pele e ver gotículas de sangue saindo como suor? Quem aqui já fez isso? Quem aqui já passou por isso? De quem Deus já exigiu tamanha aflição, tamanha prova? Mas Jesus passou por isso. E a gente quer ensinar o povo a se livrar das aflições? Que evangelho que é esse? A gente tem que ensinar as pessoas a passarem pelas aflições, a superarem todas as coisas, por amor a Cristo. E aqui diz então que Jesus ele apacenta os rebanhos, e se você é rebanho de Cristo, relaxa, ele vai apacentar. E para concluir aqui, uma coisa linda, que é essa parte que eu quero que você guarde no teu coração. Receba como se Jesus estivesse falando para você. Minha querida, você é bonita. Independente de você ser homem ou mulher, tá? Aqui ele tá falando pra noiva, então recebe no teu coração, você é noiva. Minha querida, você é bonita, encantadora, impressionante, como um exército com bandeiras. Eu vejo tantas bandeiras hoje no mundo, mas poucas pessoas têm se levantado pela bandeira do Evangelho. O Evangelho, tá? A Bíblia. Evangelho, Bíblia. Porque hoje em dia a gente defende muitas opiniões pessoais, mas o Evangelho, ninguém está levantando mais essa bandeira. Só que a palavra diz que é Jeová Nissi, o Deus, a nossa bandeira. Ele é a nossa bandeira. Ele é a nossa causa. Ele é o nosso motivo de estarmos aqui. Ele é o nosso motivo de estarmos vivos. Deus te dá sopro de vida todos os dias para que você seja um adorador, um verdadeiro adorador. Porque falso adorador também tem. Falso profeta também tem. Deus está buscando o quê? Os verdadeiros. Amém? Então seja essa noiva querida, tão bonita, encantadora, impressionante como um exército, que carrega, né, sobre si a bandeira do Evangelho. E aí ele diz assim, aqui, ó. Suas faces como a romã partida. Ele vai descrevendo aqui, né, a amada dele, né, vai dando características. E aí ele diz assim, né, que existem muitas rainhas, muitas concubinas, né, que existem várias virgens. Depois você lê aí o capítulo 6. Só que ele diz assim, mas só uma, e ele usa o termo pombinha, ele diz assim, mas só uma é a minha pombinha sem defeito. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não quer, ele poderia ter usado qualquer outro animal. Mas você conhece um animal mais simples que a pomba? Tanto que o próprio Jesus diz, né, ó, sejam astutos, né, como a serpente, simples como as pombas. Porque pombinha é um ser simplesinho, não faz guerra com ninguém, fica lá quietinha, não mexe com ninguém, vive aquela sua vidinha, se contenta com pouco, não discute, não reclama. Você já viu uma pomba? Observe uma pomba. Tranquilona,
Se você der pão, ela come, der milho, ela come. Tá tudo bom. Para pomba sempre tá tudo bom. Então ele nos compara a essa pombinha sem defeito. Além de sermos simples, temos que ser sem defeito na presença de Deus. É assim que ele ama, é assim que ele olha para a noiva dele. Qual que é a questão? É que se ele olhar para nós e não nos encontrar nessas condições de simplicidade, quantas vezes Jesus falou sobre simplicidade? Olha, sejam como essas crianças, porque o reino de Deus já é delas. Não é para ser infantil, não é para ser mimimi, não é para ficar carregando a chupetinha, fraldinha, cobertinha. Não. É para sermos puros de coração. Você já viu uma criança impura? A não ser que ela convive num ambiente ali totalmente insalubre. E ela vai repetir o padrão, como tem muitos religiosos de hoje, que nasceram dentro da igreja, a igreja estabeleceu aquele padrão, não a igreja de Cristo, a noiva, mas a instituição, e aí o camarada cresce naquele padrão. E aí quando ele se encontra com o evangelho da graça, ele não quer mudar. Ele quer continuar nos padrões. Por isso Jesus criticou tanto os fariseus, os saduceus. Por quê? Porque eles seguiam as tradições. E quando se pregava o evangelho da graça, eles corriam e criticavam. E é assim que as pessoas têm feito. Elas não querem abrir mão das suas tradições. Porque por enquanto está dando certo. Por enquanto. Mas naquele dia, Senhor, Senhor, não curamos em teu nome, não profetizamos, não ressuscitamos mortos, não fizemos lives, não cantamos, não pregamos. Jesus vai dizer, olha, noiva nécia não entra no céu não. Porque vocês fizeram tudo isso, só se esqueceram de uma coisa, do amor e de ser luz. De ser sal. Porque tem gente que é assim, tem gente que prega, mas não tempera. Você ouve aquela pregação e você fala, tá, e aí? Você continua com fome, continua com sede. Às vezes você até come, né? Porque você precisa. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado. Então, recebe essa palavra como uma declaração de amor de Deus pela sua vida. Um Jesus que suportou tudo por você, por mim. Receba os elogios e se encaixe nesses elogios de Cristo. Porque Ele te vê assim. Ele te vê assim, pelos olhos de um Deus amoroso. Só que naquele dia não vai ter desculpa para ninguém. Naquele dia não vai ter para onde correr. E aí, no versículo 13, ele diz assim, volte, volte Sulamita, volte, volte, para que nós a contemplemos. Contemplemos. Sabe? A igreja precisa voltar. A igreja está muito distante. Nós precisamos retornar ao nosso noivo. Humilhada, de cabeça baixa, coração contrito. Porque muitas vezes nós vamos nos distanciando. Nós vamos perdendo as nossas essências ao longo do caminho, da caminhada. Porque a gente tira o olhar de Cristo. A gente para de olhar para o Evangelho. Só que aqui no capítulo 7, se você perceber, ele vai narrando o corpo efetivo. Né? Então ele vai falando assim, dos pés, dos quadris, das mãos, do umbigo, do ventre, dos seios, do pescoço, dos olhos, do nariz, da cabeça, dos cabelos. Aí ele fala assim no versículo 6 do capítulo 7. Como você é linda, como você é atraente, meu amor, com as suas delícias. Isso é tão profundo, né? Sabe por quê? Porque quando Jesus ele olha para nós, a igreja, ele vê um corpo. Então ele vê pés, ele vê quadris, ele vê mão, umbigo, ventre, seio, pescoço, olhos, nariz, cabeça, cabelo. Cada membro é uma parte. E ele aqui não despreza nada. Ele elogia todos os membros. Eu sou membro, você é membro. Cada um dentro de uma ocupação, de uma utilidade nesse corpo. Só que aqui
Jesus, por isso que eu falei para você, recebe essa palavra como fosse uma declaração de Deus para você. Eu não sei se você é o pescoço, os olhos, o nariz, a cabeça, o cabelo, o seio, a mão. Eu não sei se você é um umbigo, mas uma coisa eu sei. Seja lá qual parte do corpo você for, Jesus morreu por você. E naquele grande dia, ele vai dizer: vinde a mim, bendito do meu Pai. E ele vai dizer assim, ó, como você é linda. Mas não é eu, Veridiane, você que está ouvindo. É você linda, a igreja de Cristo. E ele vai dizer, uau, como você é linda. Eu ansiava por esse momento, como você é atraente, atraente que atrai o meu olhar. Meu amor, Cristo olha pra gente, a igreja dele, né? A noiva, e nos chama de meu amor. Ele diz assim, com suas delícias. Será que nós somos pessoas deliciosas? Será que quando Deus ele olha para nós, ele se deleita? Ele olha para nós como uma noiva deliciosa, nesse sentido de dar gosto de ter perto. E aí no final aqui, não no final, né? Mas aqui no versículo 9, ele diz assim, é porque o cântico de Salomão, ele é dividido em algumas estrofes. Então, nessa última para terminar, ele diz assim, os seus beijos são como um bom vinho. Jesus. Ele se relaciona de forma íntima conosco. Não é esse amor eros, esse amor erótico, esse amor mundano. Não é desse beijo que ele fala. Mas aqui quer dizer que ele se relaciona com intimidade. Toque. Não é pornografia. Esse texto aqui não é erótico, não é pornográfico. As coisas de Deus não são profanas. São santas como ele é santo. Mas eu fico encantada aqui. E ela fala assim, eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Sabia que Deus tem saudade de você? Sabia que Deus tem saudade de se relacionar? Que ele sente sua falta? Quando você acorda, você vai tomar seu café, você vai fazer suas coisas. Sabia que Deus sente sua falta? Sabia que ele fica ansioso desde o Éden, na virada do dia? Eu acredito nisso. Porque quantas vezes eu, no meu pecado, eu sentia assim, sabe, no meu coração, vai ler a Bíblia, vai orar, e eu simplesmente desprezava aquela palavra. Desprezava aquela palavra e não ia orar, não ia meditar nas Escrituras, não ia fazer nada. Só desprezava. E ele continuou me amando. E hoje eu tô aqui. Hoje eu tô aqui para compartilhar um pouco disso com você. Não sou melhor, pelo contrário, tem muita coisa para eu aprender com Cristo, mas tudo que eu aprender, pouquinho em pouquinho, todos os dias, se eu tiver oportunidade, eu quero compartilhar com você. Amém? Fica com essa palavra, medita aí. Cantares de Salomão, capítulo 6, capítulo 7. Mas leia na perspectiva de Jesus falando com você. E muda. Muda o pensamento. Muda o seu olhar diante dessa palavra tão gloriosa que nos cura, que nos salva. Porque naquele grande dia, não importa se nós estaremos deprimidos ou não, se nós estaremos cansados ou não, se nós teremos argumentos contra Deus ou não. Tudo que importa é se Ele olhar para nós e aí simplesmente Ele dizer assim, ô, sua linda, vem pra cá. O grande dia do nosso casamento chegou. E ali o noivo já esperando a gente no altar. Entende? Então assim, fica com essa palavra, Deus te abençoe, se alimente, compartilhe, fale de Jesus para as pessoas. Não queira ser apenas um perfeito cidadão desse mundo, porque os perfeitos cidadãos desse mundo serão destruídos junto com o mundo naquele grande dia. Bora lá viver no céu, bora lá meditar na palavra, bora lá compartilhar desse amor incomparável, esse amor escandaloso, essa graça escandalosa. Amém? Deus te abençoe.